Bom dia a todos. O Justo falou que a última vez que a gente esteve aqui foi quando? 22. Então tá bom. Bom, muito bom estar aqui com vocês hoje. A ideia é falar um pouco do cenário macro, depois tem um pedaço que é mais específico ao mercado de capitais, depois a gente fala um pouco das inovações. Estou vendo aqui muita gente conhecida, então é uma felicidade muito grande estar aqui. Vou começar, se o negócio funcionar aqui. Acho que não está funcionando, não. Ah, agora foi. Espera aí, deixa eu ver. Ah, agora foi. Então, eu vou começar falando do nosso... Nossa, agora... Espera aí, gente. Aqui está um slide e aqui está outro. Problema de tecnologia. Então, eu vou começar falando um pouco do nosso tema favorito, que é a inflação. A missão número 1 do Banco Central. E contar um pouco a história do que tem acontecido no mundo, falar um pouco do cenário externo, cenário local, e depois a gente avança um pouco. A gente está vendo, no final das contas, que as economias globais são muito mais sincronizadas do que a gente imaginava anteriormente. Talvez um pouco porque o movimento de enfrentamento da pandemia foi muito sincronizado. A gente teve o maior conjunto de medidas entre fiscal e monetário da história do mundo. E isso fez com que você tivesse efeitos colaterais também que fossem bastante parecidos. Então a gente teve aí um movimento, né, onde a percepção, no início da pandemia, de crescimento era uma percepção que, em algumas reuniões de Banco Central, a gente até falava que era uma percepção de uma depressão, que depois virou uma recessão e que depois deixou alguns efeitos colaterais que estão sendo tratados até hoje. Então, quando a gente olha de inflação global, em termos de inflação global, a gente vê que teve um grande componente de inflação que veio de energia e alimentação. E aí, quando a gente olha em países emergentes, países avançados, a gente vê que teve um pouco de diferença nesse sentido, apesar de que os dois tiveram esses componentes. Nos países emergentes, você teve menos energia, porque teve o tema da guerra, né, na Europa, que contribuiu com o tema de país avançado, e também porque o peso de energia versus alimentação é diferente nos diversos países, principalmente quando a gente compara avançados com emergentes. Quando a gente olha a inflação de alimentos e energia, a gente vê que, hoje em dia, basicamente, a gente tem aí uma convergência com, vamos dizer assim, um processo onde, no final, a gente tem uma continuação, vamos dizer assim, do que a gente viu nos últimos 2, 3 meses. Então, a gente tem uma inflação de energia que caiu bastante e contribuiu para a inflação global, e agora ela está meio parada. Recentemente, até o petróleo caiu um pouco de novo. O tema do gás tinha voltado para preços quase antes da pandemia na Europa, e agora voltou um pouquinho. E aí a gente começa a se perguntar, mas o que significa isso para o preço de inflação, para a inflação de energia e alimentos no futuro? E aí a gente começa a falar de fatores mais estruturais. E uma coisa que tem aparecido bastante é como esses fenômenos de anomalia de temperatura têm contribuído, né, para, vamos dizer assim, micro-rupturas em diversos lugares do mundo, onde você acaba tendo um preço de energia e de alimento mais alto. Então, a gente tem aqui um gráfico, está meio poluído, são várias linhas, que até parece um degradê, o que, na verdade, significa que, à medida que você vai do passado do passado mais longe para o presente, a gente vê que o número de anomalias tem crescido bastante. A gente tem as duas linhas aí mais grossas, que é 23 e 24, que mostram que, de fato, não dá para dizer que não tem uma tendência, pelo menos olhando desde 1940. E aí a gente começa a pensar o que isso significa, olhando daqui para frente. A gente está vivendo o nosso caso bem particular do Rio Grande do Sul. Isso significa que a gente precisa prestar atenção nisso. É um tema que hoje é muito discutido nos bancos centrais, se faz parte da nossa missão ou não do Banco Central, e o quanto da missão que é impactada por isso e como que a gente deveria endereçar isso. A inflação de serviços, de novo, a gente está vendo uma sincronização, a gente viu os dados mais recentes, onde a gente vê que tem uma pequena incipiente desaceleração em manufaturado em alguns lugares do mundo. Nos Estados Unidos, os últimos dados mostram uma desaceleração em manufatura, com inflação ainda, vamos dizer assim, mais pressionada. Então, tem um movimento global
Estou generalizando um pouco, mas tem um movimento em grande parte do mundo, onde você vê a manufatura desacelerando um pouco, em alguns lugares acelerando um pouco mais, e serviços ainda bastante fortes. A gente tem um tema de emprego, que é também global. A gente tem tido surpresas nos índices de emprego, né, surpresas positivas, mas que no final das contas também se traduzem em uma pressão na parte de serviços. Então a gente vê isso, e quando a gente compara os preços de passado com os preços hoje, a gente vê que o mundo desenvolvido tem preços de inflação de serviço que são muito diferentes do que era no passado. Apesar de a gente ter embarcado, o mundo desenvolvido está embarcando aí no começo de um processo de queda. A gente acabou de ter uma queda na Europa, que foi até uma queda mais cautelosa, com um comunicado mais cauteloso que acabou de acontecer. A gente teve Canadá, então a gente está embarcando, tem uma expectativa que os Estados Unidos vai cortar os juros, talvez esse ano, em algum momento no fim do ano. Mas o fato é que quando a gente olha essa parte de inflação de serviços, no mundo desenvolvido ela está muito longe do que era o normal. No mundo emergente, ela está alta, mas assim, a gente já viu preços de inflação de serviços mais ou menos nesse patamar várias vezes no nosso passado. Quando a gente olha Estados Unidos mais em específico, a gente vê que tem ainda um tema que gera incômodo na inflação, que está relacionado a de onde vai vir a desinflação daqui para frente, né? Então a gente tem uma parte, a mão de obra está super apertada, a parte de aluguéis não mostrou a queda que se esperava, a parte de energia ela vinha caindo, voltou a subir um pouquinho. Então existe um tema da mão de obra associada a serviços, e existe um tema de que você está vendo uma desaceleração em manufaturados, mas que talvez esse processo de desaceleração liderado por manufaturados não se transforme numa inflação caindo muito no curto prazo. E a pergunta é o que acontece se você tem um par ordenado de crescimento, desacelerando um pouco nos Estados Unidos, mas com a inflação ainda bem acima da meta. Eu acho que esse é um pouco o tema que a gente vai estar discutindo nos próximos meses. Quando a gente olha em termos de apressamento de política monetária, a gente vê curiosamente que grande parte do mundo desenvolvido vinha seguindo, né, o apressamento dos Estados Unidos, chegou a precificar 100 bases nos Estados Unidos, era mais ou menos o que estava em grande parte dos países. Os Estados Unidos agora voltou, chegou até inclusive a ter uma pequena probabilidade de alta, agora está entre 1 e 2 quedas, indo mais para 2 do que para 1 nesse exato momento. A gente vê a curva longa voltando um pouquinho, e um pouco, acho que em função dessa percepção de desaceleração em manufaturados, com uma esperança que isso se transforme numa desaceleração organizada daqui para frente. Acho que tem uma pergunta mais fundamental, né, sobre Estados Unidos, que existe uma percepção generalizada de que a taxa de juros americana é muito alta. Mas se a taxa de juros americana é muito alta, por que as condições financeiras não estão apertadas, né? Quando a gente olha o gráfico, os índices de condição financeira, tem vários tipos de construção, eles mostram que a economia está bastante líquida. Então essa taxa de juros alta, por esse tempo que já é agora mais prolongado, não foi capaz, né, de retirar essa liquidez. Então existe todo um questionamento de quais são as mudanças estruturais que estão por trás disso. Então a gente vê em termos de número de queda precificada, que todos os países vão mais ou menos junto, que é o que eu falei, e agora a gente tem aí esse movimento de entre 1 e 2 nos Estados Unidos, com o resto do mundo desenvolvido, onde a gente já tem uma desaceleração mais aparente, começando, né, uma queda de juros que aparentemente vai ser um pouco mais tímida do que se esperava anteriormente, né? A gente estava lendo aqui agora a declaração lá na Europa, ele corta os juros, mas é uma declaração, vamos dizer assim, mais dura. Então, eu acho que para para exatamente tirar esse ímpeto de que vai ser uma sequência de quedas muito grande, até que você tenha um processo de convergência na inflação mais definitivo. E no mundo emergente, a gente tem, obviamente, diferenças aí. A gente tem uma diferença muito grande também nas taxas de juro neutra, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o Chile e compara com o Brasil, a taxa de juro neutra é muito diferente, o que faz com que a precificação das taxas terminais também seja bastante diferente. A gente tem a Colômbia, que estava com um processo de inflação ainda um pouco mais atrasado, mas que começa... Espera aí, deixa eu ver se eu pulei aqui. É isso? Tá bom. Quando a gente olha a parte de política monetária nos Estados Unidos, a gente vê aí o apressamento, assim, que foi o que liderou grande parte da aversão a risco nesses últimos tempos. Como disse, a gente tem 1,8 cortes ali precificado agora. O mercado de opções, que é um mercado que eu às vezes gosto mais de olhar porque tem um pouco menos de ruído, ele teve um pouco menos volátil. Ele nunca chegou a precificar 7, mas também nunca chegou a precificar 0. Então ele ficou ali entre 4 e 5 e 1 e 2. Então uma coisa mais ou menos nesse nível. Mas, de novo, quando a gente olha as condições financeiras, ali a linha
preta, a gente vê que as condições financeiras estão relativamente frouxas ainda, apesar, vamos dizer assim, dos juros mais altos. E aí tem um tema dos juros, que obviamente funciona como um freio, mas do outro lado você tem outros mercados, né, que têm tido uma performance boa e que faz com que você tenha um contraponto a isso. E aí a gente tem crédito, a Bolsa, eu acho que todo mundo acompanha aqui, está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, ainda que muito concentrado em um setor, mas tem sido bastante... um mercado bastante pujante. Uma outra coisa que tem sido diferente dessa vez, as volatilidades estão bastante baixas, né? Quando a gente, por exemplo, né, quem senta na mesa e compara a volatilidade realizada com a volatilidade projetada, a gente vê que a gente vem, consequentemente, tendo volatilidades realizadas menores do que as volatilidades implícitas, ao longo de um tempo já. Então, isso mostra um pouco também essa característica que a gente está tendo agora, que denota que tem liquidez no mercado, né? A gente está passando aí por alguns processos de ajuste, principalmente entre mercados desenvolvidos e mercados emergentes, mas a gente tem bastante liquidez. Quando a gente pensa em crescimento global também, a gente está perto, vamos dizer assim, do melhor momento entre expectativas e realizados, ou seja, tem tido revisões para cima em grande parte do mundo. Eu acho que tem alguns lugares que são mais exceção, mas mesmo assim, na ponta, o que a gente está vendo são revisões para cima, mas as surpresas pararam de, vamos dizer assim, de ser tão positivo. Então, a gente tem uma coisa assim mais equilibrada no momento, mas com uma revisão um pouco para cima. Quando a gente pega os PMIs globais, a gente está acima de 50 e tanto em manufatura quanto serviços, mas, de novo, a gente começa a ver uma diferença entre serviço e manufatura, que foi um pouco o que eu falei antes. Em termos de atividade econômica, nos Estados Unidos, agora tem um grande questionamento em relação ao papel do fiscal, né, dado que agora o fiscal tem que diminuir, porque os Estados Unidos estava com um fiscal bastante frouxo. Qual é o papel desse fiscal olhando daqui para frente? É o que a gente chama de abismo fiscal, fiscal cliff, né? Então, eu acho que tem uma incerteza em relação a isso. Tem as eleições, né, esse ano, mas a gente também tem visto revisões de crescimento bastante robustas. E talvez o gráfico que eu mais gosto de toda a apresentação internacional, esse gráfico da direita, que é o consumo real por componente, que ele basicamente mostra por que a comunidade econômica errou tanto o diagnóstico da inflação, né? Você teve uma queda muito grande durante a pandemia, tanto de serviços quanto de bens, e se imaginava que bens ia voltar para a linha pontilhada, ia ter uma troca entre serviços e bens, porque as pessoas não tinham mobilidade, então elas iam passar a consumir bens, mas que depois, no segundo momento, com a reabertura, você fosse ter uma queda de bens e um reequilíbrio em serviços. Isso não se mostrou verdade. Ao contrário, a gente teve basicamente um shift, né, uma mudança quase definitiva no consumo de bens, que permanece até hoje, inclusive cresce na ponta. E, além disso, a gente teve um serviço que voltou para a linha de tendência e começa a se deslocar acima da linha de tendência. Então, quando a gente olha essas duas coisas combinadas, a gente fica se perguntando, né, as condições estão líquidas, da onde vem a desinflação daqui para frente, mas a gente começa a ver, vamos dizer assim, quando a gente olha mais na ponta, de fato, o que parece ser uma desaceleração na parte de manufaturados em grande parte do mundo desenvolvido, com uma atenção especial aí para os Estados Unidos. Um tema que eu venho falando bastante também se em algum momento a gente vai ter, né, vamos dizer assim, uma retirada dessa liquidez e se isso pode ser de forma... Como isso vai se dar? Se existe o risco disso ser de uma forma mais desorganizada. E se a gente olhar aí 2/3 da dívida do mundo, é basicamente Japão, Estados Unidos e Europa. E quando a gente pega o custo de rolagem dessa dívida, que é 2/3 da dívida pública global, ele subiu bastante, né? Então, a pergunta obviamente isso é um efeito cumulativo, que é ter uma dívida muito mais alta, com juros mais altos ao longo do tempo, vai ter um efeito cumulativo. A gente já começa a ver algum efeito disso. Se você pensar e olhar em termos de emissão de dívida soberana de países com rating mais baixo, a gente já começa a ver algum efeito de uma dificuldade. Quando a gente pega PIMs, olha o duration encurtando, pega aqui o working capital, por exemplo, das empresas americanas, ou seja, o capital de curto prazo está aumentando dentro do balanço, a gente já começa a ver um efeito, vamos dizer assim, desses juros mais altos por mais tempo, mas é muito seletivo. E o mundo emergente vai sentir muito mais rápido do que o mundo desenvolvido, porque no final das contas, os Estados Unidos emite dólares, né? Então, a gente tem uma preocupação de como é que vai ser o efeito contaminação desses juros mais altos, com mais tempo, em cima de uma dívida muito maior no mundo emergente. Então, a gente vê aqui um pouco a história da dívida.
e a gente olha um pouco aqui o custo da rolagem, que aí acho que esse gráfico americano, que é o gráfico do meio aqui, ele é bastante impressionante em termos de custo de rolagem de dívida. Então, mesmo que os Estados Unidos entre num processo de ajustar um pouco o fiscal, como os juros não vai convergir para nada parecido com o que estava antes da pandemia, pelo menos no curto prazo, a gente tem aí um efeito de subtração de liquidez do sistema que é bastante relevante, bastante cumulativo, vai ficar com a gente durante algum tempo, né? Então, eu acho que isso é um tema que a gente precisa começar a entender. A pauta fiscal começou a ficar mais, né, eu acho, no radar da economia internacional. Eu lembro em Marrakech, na reunião do fundo, que eu fiz uma apresentação sobre isso. E era meio uma voz meio isolada, e depois a gente viu a última reunião do FMI em Washington, já foi um tema muito mais, vamos dizer, endereçado. Não teve nenhuma reunião em Washington, no FMI, nessa última vez, não teve nenhuma reunião que nos falou de fiscal, de dívida global, de efeito rolagem, coisas desse tipo. Então, eu acho que isso está ficando mais, vamos dizer assim, um tema do dia a dia, e isso tem uma implicação para o mundo emergente e para o Brasil, porque quando o fiscal, né, passa a ser um tema que fica mais em foco, o fiscal brasileiro também fica mais em foco. Quando a gente pensa em termos de risco para a economia global, a gente ainda tem inflação alta como o risco número 1. Eu acho que aqui começou a entrar um pouco esse tema de que mesmo que a inflação caia, essa última milha é muito difícil e o juros vai precisar estar alto por muito mais tempo. O que isso significa? E aí depois vem os fatores que a gente já discute há bastante tempo, que é geopolítico, e se pode ter um efeito, né, em desaceleração mais forte na frente, e isso pode ser feito de forma não organizada. Indo para o Brasil, a gente tem uma inflação que está num processo de convergência. A gente teve um último número de inflação, né, que foi bom, inclusive quando a gente olha a parte da inflação de serviços, que é ligada a uma parte mais intensiva em mão de obra, ou seja, a parte de serviços que é mais intensiva em mão de obra, o número veio melhor do que o esperado. Então, a gente tem uma preocupação sempre com esse efeito da mão de obra apertada em serviços, e a gente tem tentado olhar isso na ponta, mas o último número veio um pouquinho melhor. Então, na parte de inflação corrente no Brasil, a gente tem, obviamente, olhando a foto, que é basicamente olhar o retrovisor, a gente tem números que apontam uma convergência, tem uma preocupação para frente, obviamente, com o mercado de trabalho apertado. E agora, um pouco também, a gente começou a falar um pouco mais de alimentos, e não é um fenômeno brasileiro, eu vejo que globalmente também os bancos centrais estão falando um pouco mais de inflação de alimentos. No caso do Brasil, você tem o Rio Grande do Sul, né, que adiciona, né, um fator de incerteza em cima da inflação de alimentos. Quando a gente pega, os analistas estavam com alimentos para 24, muito perto de alguma coisa entre 2,5, 3,5, 4, a gente já vê um pouquinho de deslocamento para cima, quando a gente pega só a inflação de alimentos, então a gente precisa ver como é que isso vai se desenhar. Então, denota uma postura do Banco Central de, né, reconhecer que a inflação está convergindo, mas apontar as preocupações que existem para frente. De novo, esse é um pouco o trabalho que a gente fez olhando inflação intensivos em trabalho. A gente vê ali que ele estava subindo, os últimos dados mostram uma pequena melhora, quando a gente olha 12 meses ainda acima. E aí, eu acho que tem vários economistas tentando dissecar um pouco o efeito, né, dessa mão de obra apertada em serviços. Teve um trabalho recente feito por um banco, teve um trabalho que o Banco Central fez também. A gente deve publicar algo que a gente está fazendo em um dos boxes, né, em um dos relatórios de inflação em breve, para mostrar como que a gente está olhando isso também. E aí vem a parte que tem sido mais desafiadora, que é a expectativa de inflação, né? Como a gente tem um sistema de metas onde, né, a inflação corrente é mais ou menos como se eu estivesse dirigindo um carro olhando no retrovisor, né? Então, eu tenho um sistema de metas que eu tenho, vamos dizer assim, um horizonte relevante onde a política que é feita hoje tem efeito, então eu preciso, né, me guiar, tentando entender um pouco o que é a expectativa de mercado em relação ao que está sendo feito hoje. E as expectativas têm piorado consistentemente, tanto 24 quanto 25, e mais recentemente 26, né? Então isso é um fator de preocupação para o Banco Central. Eu acho que aqui tem alguns ruídos, né, que têm contribuído para isso. A gente tentou enumerar esses ruídos, acho que tem uma parte externa, tem uma parte fiscal, tem uma parte de condução da política monetária, transição no Banco Central, tem uma parte de ruído em relação à capacidade de aprovação de medidas, tem várias coisas juntas, tem o geopolítico, tem o Rio Grande do Sul, mais recente, que também, apesar de 2026 ser um prazo um pouco mais longo, mas que teve algum impacto na parte mais curta. Então, assim, a gente tem falado um pouco e tentado enumerar isso. E as inflações implícitas, que recentemente também começaram a subir. Então, essa parte de expectativa é uma parte que
nos preocupa um pouco. Então, a gente tem um cenário onde a gente tem, pela primeira vez em bastante tempo, a inflação corrente vindo relativamente comportada, mas com uma expectativa, né, desancorando. A gente decidiu, então, na última comunicação oficial, adotar o termo desancorado, que eu acho que é uma coisa bem relevante em termos de comunicação de Banco Central, e a gente está olhando como é que isso vai acontecer daqui para frente, como é que isso vai se desenrolar daqui para frente. A gente entendeu que tinham fatores dos dois lados, então que era importante deixar, vamos dizer assim, o guidance mais aberto, né, que foi o que a gente fez no último comunicado. Em termos de atividade econômica, a gente vê uma revisão para cima. Agora tem uma dúvida em relação ao que significa, né, o evento no Rio Grande do Sul em termos de crescimento. Eu já vi estimativas tanto em preço de reconstrução quanto em custo de crescimento que variam bastante. O Banco Central tem um crescimento ainda um pouco atrás do Focus, mas com o número que saiu do primeiro trimestre, eu entendo que a revisão é em direção a alguma coisa perto de 2. De novo, com o risco de a gente ter que estudar muito mais ainda o efeito do Rio Grande do Sul, não só no trimestre corrente, mas olhando para frente se tem alguma coisa que pode impactar. A gente tem tentado olhar em termos de previsão futura, acho que tem um slide sobre isso quem vem logo em seguida, e olhando um pouco também essa parte de consumo das famílias, de onde veio o consumo das famílias, o quanto que é efeito fiscal, o quanto que foi impulso. Então a gente está olhando muito, tentando ver o que acontece no futuro. Falando de Rio Grande do Sul, é 6,5% do PIB, é 12,7% do agronegócio, quase 9%, 8,5% da balança comercial. Quando a gente pensa o que é importante em termos de safra, né, lembrando que o arroz, a colheita de arroz tinha quase toda já, tinha sido completada, em grande parte, um pouco menos de 90%, se não me engano. Mas a gente olha para frente, qual é o efeito que tem no solo, o que pode acontecer no ano que vem. Então a gente botou aí um pouco uma composição da participação do Rio Grande do Sul na safra brasileira, e a gente tem aveia, arroz, trigo, que é bastante relevante. Os outros não são tão relevantes, mas a gente precisa ver como é que isso vai ser, como é que isso vai se desenvolver. A gente precisa entender como é que é a capacidade, né, de produção, olhando para frente, se teve alguma coisa no solo e tal. A gente também fez, um apanhado olhando um pouco a indústria de transformação. Aqui eu acho que, apesar de ter uns setores que são mais relevantes, quando a gente olha o agregado, a preocupação nesse momento é maior com a parte de alimentos. Falando de mercado de trabalho, a gente teve um último número, que foi 7,5, que foi um número que eu acho que foi até para os mais otimistas foi uma surpresa. Então, assim, o mercado de trabalho está muito bom. Então, a gente tem tido notícias boas nisso. Obviamente, a gente tem uma preocupação, o que isso significa em termos de inflação de serviços. A gente tem olhado muito essa parte da massa real, né, que tem crescido e se sustenta, tanto é que quando a gente pega os números de crescimento, a parte de consumos das famílias tem vindo forte, consistentemente. A parte de serviços também muito impulsionada por isso. Então, a gente tem tentado olhar isso. Vou passar aqui um pouco pelo statement do cupom, que é padrão. Aí vem a parte fiscal, que eu acho que é uma parte que tem sido questionada recentemente. O governo tem reagido, né, desde a época da implantação do arcabouço. A revisão das metas fiscais gerou uma certa, vamos dizer assim, ajudou a gerar um pouco de prêmio de risco na curva longa, ainda que tivesse em grande parte precificado pelo mercado. Quando a gente faz as avaliações nos questionários de cupom e a gente pergunta se a percepção das pessoas é que o fiscal melhorou ou piorou, 80% diz que piorou. Então, assim, a gente vê que tem um efeito na margem. Acho que tem um efeito também, vamos dizer assim, do ruído, do que é preciso em termos de negociação no Congresso, né, para aprovar as medidas, né, que são, vamos dizer assim, que garantam a parte da receita. E tem uma parte de olhar para frente e ver assim, tem alguma inconsistência, o que acontece, né, quando a gente simula, né, o custo de dívida para frente. Então, acho que aqui tem um ponto que tem adicionado, vamos dizer assim, algum risco. O governo tem mais recentemente falado em medidas alternativas, como desindexação do salário mínimo da Previdência, a desvinculação de saúde e educação, que são medidas muito boas, que seriam um choque positivo, que ajudariam muito nesse momento. A gente apoia qualquer uma dessas duas medidas, mas a gente entende que, no nosso caso, o importante é ver o que isso significa em termos de prêmio de risco e como que isso impacta a nossa função-reação. Obviamente, as projeções de dívida que o mercado faz quando a gente pega os cenários, principalmente os cenários básicos, tem subido um pouco em termos de trajetória de dívida. Falar um pouco de mercado de capitais, que é a razão pela qual vocês estão aqui.
E aí eu lembro muito das histórias de quando a gente estava ali no momento, um pouco antes de cair os juros, que as pessoas diziam, não, o mercado de capitais vai colapsar, o mercado de debêntures vai colapsar. Eu não lembro o número de reuniões que eu tive de pessoas muito pessimistas, né, com o tema de mercado de capitais. Eu acho que, né, teve, vamos dizer assim, um momento onde a gente teve um freio um pouco nas emissões, mas a gente entendia que era temporário. E quando a gente olha aqui em termos de crédito amplo, a linha azul clara, que é mercado de capitais sem o Sistema Financeiro Nacional, a gente vê que isso tem tido um crescimento extraordinário. Quando a gente olha debêntures, um crescimento muito grande. A parte de equity tem sido mais difícil, eu converso muito com o Gilson sobre isso. Outro dia vieram até fazer uma apresentação mostrando que também essa parte um pouco dos fundos exclusivos e dessa regra acabou que, como tinha muita gente com ganho acumulado em equity, quando você realiza, acaba gerando uma força vendedora. Então, eu não tinha noção do impacto que isso tinha tido no mercado. Mas, de fato, a parte de equities um pouco mais fraca, mas a parte de renda fixa muito forte. Quando a gente olha o mercado de debêntures também, mais um ano que mostra, que aponta para um crescimento extraordinário, com spreads que têm caído na ponta, que voltaram aí para os preços do começo de 2019, e com uma diversificação grande. Quando a gente olha... Quando a gente olha a parte de mercado secundário e a parte de volumetria e de diferentes emissões, a gente vê que o mercado está bastante saudável nesse sentido. O mercado de bolsa, acho que não é uma surpresa, o Brasil realmente aí tem sido um dos piores mercados, o mercado de equity, inclusive o mercado de IPO está bastante parado, até onde eu entendo. Eu estava conversando outro dia com um investidor que estava dizendo que no México também passou por um tempo onde o mercado ficou bastante parado. Vamos falar um pouco do que a gente tem feito em termos de reforma micro, né? Então, a gente tinha um diagnóstico bem inicial ali em 2019, que era importante a gente ter uma redução no custo de crédito. Então, a gente precisava olhar um pouco essa parte de inadimplência, recuperação de garantias, assimetria. Tinha uma história que a gente contava muito, que era o Brasil tem uma recuperação de crédito que é judicial, então que leva muito tempo. Então a gente tinha uma recuperação de crédito muito baixa. Tinha um gráfico que eu usava muito, que era quanto a gente recuperava em cima de cada valor unitário, né? Então, o Brasil, se não me engano, era 18% ou 19%. Eu me lembro na época que os países que eram pior que o Brasil, se não me engano, era Burundi, Haiti, Venezuela e Zimbábue. Então, assim, mostra que realmente a gente tinha um trabalho muito grande nessa parte de recuperação de crédito. Melhorou alguma coisa, mas ainda tem muito para melhorar. Então, o BC implementou uma agenda grande ao longo desse tempo, pensando como é que a gente poderia, né, potencializar o mercado de capitais. A gente entende que é muito importante que o mercado de capitais seja indutor da alocação de recursos. Eu estava, curiosamente, olhando o meu discurso de posse outro dia, que eu estou fazendo aqui, estava fazendo uma apresentação sequencial, e a gente falou muito isso no discurso de posse, né, que a gente precisava estimular o mercado de capitais, que a gente precisava olhar o negócio do home equity, que a gente precisava tirar, vamos dizer assim, a burocracia de emissão para as pequenas empresas. A gente fez inúmeras medidas, né, nesse sentido, e acho que agora, às vezes em quando, é importante a gente olhar em retrospectiva e ver, bom, o que a gente fez, o que funcionou. Por exemplo, eu acabei de receber um relatório que, pela primeira vez, a gente mudou a classificação de concentração bancária no Brasil. Isso também foi um pouco o efeito que a gente fez nos últimos anos. Então, assim, é bastante importante. Então, a gente fala de recebíveis imobiliários, cartões de crédito, a parte de duplicatas, toda a parte de agronegócio, de fomentar a emissão, vamos dizer assim, das cooperativas, a parte das mudanças que a gente fez em LCA, LCI, tudo isso. Quando a gente pensa em papel de infraestrutura do mercado, eu acho que é muito importante a gente entender que a gente precisa ter uma regra de infraestrutura de mercado que tenha um papel relevante, que ajude na intermediação, que gere segurança, que permita a criação de modelos de novos negócios com a barreira de entrada baixa. O aspecto concorrencial é importante. A gente fez muita medida no sentido de dar mais transparência e eficiência, que a gente entende que a assimetria de informação ela gera um custo adicional. Então, a gente fez assim, muitas medidas nesse sentido. O diagnóstico sempre foi que os principais problemas eram a assimetria de informação, insegurança e a parte de, vamos dizer assim, ruído e fricção na parte do sistema de pagamentos. Então, a gente fez várias medidas no sentido de facilidade de compartilhamento de informações, padronização. Na parte de segurança, a gente olhou muito a parte de registradoras, a parte de negociação,
reduzir o risco de dupla negociação, de falta de visibilidade. E na parte de fluxo de liquidação também a gente fez bastante medidas. E a gente ainda tem muita coisa para fazer nesse sentido. Em termos de arcabouço legal, quando a gente pensa em termos de securitização de crédito, a gente entendia que a gente precisava ter mais securitização. Os bancos ainda guardavam muito do que era emitido no balanço, tinha pouco incentivo para o crédito gerar, então a gente fez muita regra ao longo dos anos em termos de securitização. A gente teve uma melhora em várias coisas, a gente acha que está muito longe ainda do ponto ideal. A gente tem algumas propostas em análise, como, por exemplo, inserir outras formas ou outras, vamos dizer assim, outros modelos nessa parte de securitização, como SCD e CEP. A parte de direitos creditórios, permitir a compra à vista e a substituição dos ativos cedidos também. A parte de imposições, a gente até discutiu na semana passada, se a gente tinha como fazer alguma coisa nesse sentido. Então, assim, ainda tem muitas propostas em análise. Essa é uma agenda que ela está sempre crescendo. A gente vai aprendendo ao longo do tempo o que a gente precisa fazer para direcionar de novo, para crescer o mercado de capitais, fazendo uma alocação de recursos mais eficiente. Aqui tem um gráfico de CRI. CRI e CRA é uma coisa que a gente trabalhou bastante. Teve alguns instrumentos que a gente imaginava que tinham mais potencial. Estou vendo o Mazagão aqui, a gente trabalhou muito na Liga, né, Mazagão? E a gente achava que era uma dupla garantia, que no final das contas se mostrou menos eficiente do que o que a gente gostava. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas também que é um processo de aprendizado. A parte de home equity, a gente tinha muito uma ideia no começo de que a gente tem uma alavancagem baixa ainda no setor imobiliário, então dá para extrair muito capital de equity, e isso é um dinheiro que vai para a economia, sem custo fiscal, e que acaba aumentando a eficiência e a alocação de recursos. Então a gente fez muitas medidas nesse sentido. O home equity tem crescido, a base é muito baixa ainda no Brasil, então a gente tem muito para crescer ainda. A gente fez várias resoluções na parte de tarifa de avaliação, na parte de portabilidade, permissão de uso de modelos. Então, eu não vou ter tempo para falar sobre tudo aqui, é uma agenda muito grande, né, que a gente fez de home equity. Quando a gente olha os números, é um crescimento grande, mas a base é muito baixa, então eu imaginava que a gente poderia ter crescido bastante mais nesse ponto. A gente ainda tem vamos dizer assim, um atraso grande em relação a extrair valor de ativo fixo comparado com alguns outros países emergentes. Os avançados, obviamente, estão bem na frente. E a gente começa a ver que isso vai ajudar, né? Vai crescer mais. E a gente ainda está falando sobre quais são as medidas adicionais que a gente precisa fazer para estimular esse mercado. A parte de arranjos também foram várias medidas que nós fizemos. Eu acho que aqui tem um tema de que a gente fez aquela parte de, vamos dizer assim, de derrubar os sistemas e juntar os sistemas, as registradoras. E a gente ainda não atingiu um sistema onde a gente consiga ver que a fricção é baixa o suficiente para que a interoperabilidade seja uma coisa que gere, vamos dizer, dinâmica no mercado. Acho que aqui a gente ainda tem bastante coisa para fazer. Mas a gente tem trabalhado, tem uma parte de segurança jurídica e operacional também que a gente tem trabalhado recente. Quando a gente pensa em arquitetura antiga e arquitetura nova, a gente conseguiu sair daquele modelo do lock-in, né, de credor único, para um modelo onde você tem múltiplos credores. E a gente também melhorou a parte do conhecimento assimétrico, que é aquele negócio de você ter todo o perfil, né, todo o histórico, ou agenda, como a gente chama, né, centralizada, e a gente está tendo mais compartilhamento. Então, assim, a gente tem andado nisso, tem muita coisa ainda para fazer, acho que a gente está bem longe ainda da eficiência. A parte de duplicados estruturais, isso aqui a gente falou bastante também. Muitas ações regulatórias. Aqui teve um benefício, vamos dizer assim, de competitividade grande no mercado. Acho que eu tive inúmeras conversas com o Gilson sobre essa parte de registro de duplicata. A gente ainda vê, né, vamos dizer assim, na parte de verticalização melhorou, mas a gente ainda precisa avançar. Antes de falar da agenda tecnológica, eu só levantaria um ponto que tem vários problemas que ainda não foram endereçados, que, na nossa opinião, vão ser endereçados com o Drex. Eu acho que o potencial que o Drex tem, junto com o Open Finance, numa plataforma, vamos dizer assim, integrada, de endereçar vários desses problemas de ineficiência, é bastante grande. Eu acho que as pessoas ainda não, vamos dizer assim, quantificaram a capacidade que o Drex tem de gerar eficiência em vários desses assuntos, principalmente onde você tem assimetria de informação.
Então, de agenda tecnológica, a gente, né, chegou agora num momento onde a gente começa a ver, como digo, os bloquinhos se encontrando. Então, a gente tem o PIX, a internacionalização da moeda, o Open Finance e o Drex. A gente começa a ver um encontro disso. O Open Finance tem avançado bastante, né, nas últimas semanas. É muito importante ter essa parte integrada. A gente precisa ter um trilho que seja universal aqui, porque esse é o jeito, né, da gente gerar comparabilidade, competitividade em tempo real, que as pessoas de fato consigam extrair valor, né, vamos dizer assim, do que seria, do que vai ser em algum momento um marketplace de finanças. A gente começa a ver a parte de inteligência artificial e monetização de dados, como que isso entra no sistema. Acho que os dados de PIX, grande parte das pessoas já conhecem, mas o PIX tem tido um crescimento extraordinário. Toda vez que eu faço uma apresentação e boto um número recorde de operações, falam para mim, não, já não é mais esse, já mudou. Ali já não é mais 201 milhões de operações, é 205. Né? Então, a gente continua tendo bastante crescimento. O crescimento que era muito P2P, agora começou a ser mais P2M. A gente tem algumas coisas que a gente quer fazer, que agilizem um pouco o pagamento em PIX. A gente pensa, vamos dizer assim, no PIX automático, que deve entrar, que o produto deve ser entregue em novembro desse ano. A gente começa a ver também como é que você pode ter o PIX dentro de uma carteira, onde você consiga fazer por aproximação, coisas desse tipo. Então, a gente está pensando, né, como é que a gente pode transformar o PIX em uma coisa que seja mais amigável do ponto de vista, né, de usuário. E mostra que, à medida que o PIX vai crescendo, você tem uma bancarização, você tem menos informalidade na economia, gera eficiência na parte governamental, gera eficiência na transparência, e a gente entende que, em algum momento, a gente vai caminhar também para uma melhoria nessa parte de segurança, porque a gente, endereçando o tema de contas laranjas, como você tem menos dinheiro em circulação, você consegue melhorar muito essa parte. Imaginando que hoje, né, os crimes acontecem porque tem alguma conta receptora que a gente não consegue mapear, porque se não tivesse, todas as contas tivessem, né, um dono legítimo, seria muito difícil você cometer um crime e transferir o dinheiro para uma conta que seria sua, né? Então, a gente está hoje, né, avançando muito nesse tema das contas laranjas e das contas de passagem. A parte de internacionalização da moeda, eu falei bastante já sobre isso. A gente tinha 3 grandes barreiras, a tecnologia, a liquidação e a governança. Eu achava que ia demorar bastante para romper a primeira barreira, foi feita rápida. A segunda está basicamente resolvida. E agora a gente está nessa terceira parte, que é uma taxonomia. Lembrando que para você conectar sistemas de pagamento de diversos países, você precisa ter uma taxonomia que seja comum, porque, por exemplo, alguns países a regra de impostos depende se você é local, se você é estrangeiro, se você é pessoa física ou jurídica. Em alguns países também a parte de AML, toda essa parte de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, é diferente, os critérios são diferentes. Então, a gente está trabalhando agora no G20 em formar uma taxonomia para que a gente tenha um grupo, né, de países que comecem a interligar os seus sistemas. A gente tem o evento do Nexus, que já interligou alguns sistemas na Ásia. A gente está pronto para ligar o PIX em alguns outros sistemas. Na América Latina está expandindo também. A parte do Open Finance, a gente já começa a ter dados que são bastante interessantes. Eu, outro dia mesmo, recebi uma mensagem que eu tinha dinheiro parado na conta, né, de um outro banco, achei interessante. A gente já tem, de acordo com uma conta que chegou até mim, os 7 milhões de economia de pessoas que tinham recursos parados na conta. Tem um tema de cheque especial também, que você começa a receber a mensagem. Então, a gente começa a ver o efeito competitivo, né, vindo no Open Finance. Ele é muito mais árido do que o PIX, então a gente precisa ter uma forma de comunicar para as pessoas o benefício que elas vão ter à medida que o Open Finance vá avançando e que a gente comece a ter mais, né, agregadores e mercados, vamos dizer assim, marketplaces de finanças. Então, a gente também vê a parte de onboarding. A parte de crédito também já teve um volume grande de crédito sendo feito, e a abertura de conta ligada a temas específicos de crédito também já começou a aparecer bastante. Então, aqui a gente botou um exemplo aqui de Open Finance, que é o incumbente 1 e incumbente 2. Aí, eu já mencionei alguns números, mas assim, os números são bastante interessantes e está crescendo bastante exponencial, de forma bastante exponencial, as vantagens, né, para os clientes. Então, a gente tem uma agenda evolutiva de crédito, salário e investimentos, e a gente está pensando em como é que a gente vai inserir, né, o Open Finance nessa dimensão, vamos dizer assim, de PIX e de moeda digital, onde a gente consiga ter a tokenização influenciando a portabilidade.
O Drex, acho que a gente também já falou um pouco disso, eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque acho que o meu tempo está acabando. Mas, assim, as 3 grandes dimensões, eficiência bancária, eficiência nos pagamentos e eficiência de contratos e registros, a gente está fazendo testes e temos pilotos em curso. Tem uma dificuldade ainda, que é uma dificuldade de você ter privacidade, escalabilidade e programabilidade, né? Esse tripé de eficiência, ele tem ainda alguns desafios de tecnologia, não é nenhum problema brasileiro, simplesmente que isso não foi resolvido no mundo ainda. E o Brasil está muito na fronteira. O Brasil vai ser o único banco que vai ter uma moeda, o único país que vai ter uma moeda digital que é totalmente DLT. Nenhum outro país tem. Quando a gente olha o Europe não é, quando a gente olha na China não é. E não é por uma razão, não é porque existe uma dificuldade de ter escalabilidade, privacidade e programabilidade dentro, né, desse meio ambiente. Mas a gente tem avançado nisso, a gente já está começando a enxergar umas soluções aí, em alguns meses que vão resolver esses problemas. Tem um outro banco central, que é o da Coreia, que também está trabalhando, tentando resolver o mesmo problema. E, de novo, falando um pouco dos benefícios do Drex, a gente entende que vai gerar muita eficiência no sistema bancário. Tem uma parte de contratos, registros, que vai ganhar uma eficiência muito grande. E a gente agora está indo para essas etapas de piloto com novos proponentes selecionados, né, e avançando nos cases de uso. Essa é uma figurinha velha que eu uso, que é como seria, né, um agregador de serviço financeiro. Agora ele está com mais caixinhas, e os caixinhas têm nomes, porque a primeira vez que eu comecei a usar isso, o Drex não chamava Drex ainda. Então a gente tem avançado nisso. O TechSprint, que a gente pretende fazer agora em 2024, já está em curso, que é um pouco mais ligado para soluções baseadas nessa parte de ambiental, que resolvam essa parte ambiental, social e de governança. E é isso, acho que eu passei um pouquinho do meu tempo. Desculpa, Gilson. Não tomei cartão vermelho. Obrigado. Presidente, obrigada por ter compartilhado com a gente essa agenda tão robusta e de tantos avanços. Te convido a permanecer conosco aqui no palco. Nós vamos abrir agora para perguntas de vocês. Então, fiquem à vontade para enviar as dúvidas, os questionamentos pelo celular. Basta pegar o QR Code que está no verso do crachá de vocês e o Gilson vai receber as questões aqui no palco. Vamos lá, Roberto, obrigado pela apresentação, como sempre, super completa. Falou de política monetária global, política monetária local, falou de tecnologia, deixou pouco espaço aqui para a gente fazer muita pergunta, mas fiquem à vontade, eu estou recebendo aqui. Vou começar com uma um pouco mais ampla. Você está fazendo a curva da reta de chegada aqui do seu período servindo ao país como presidente do Banco Central. A gente conversou, você vai tirar férias daqui a pouco, depois entra num período já, enfim, final do seu mandato. Queria que você te dê a oportunidade de falar um pouco, antes da gente receber as perguntas, assim, que aprendizados você colecionou nesse período e o que você faria diferente? Ou o que você não conseguiu fazer que você gostaria de deixar registrado? Não, eu estava até preparando aí uma apresentação para um evento que vai ter na semana que vem. E aí eu comecei a olhar o meu discurso de posse e as primeiras apresentações que a gente fez. E eu me dei conta da importância do planejamento, né? De ter... lembrar que, se a gente parar e pensar que no discurso de posse a gente falou de pagamento instantâneo, de blockchain, de integração de pagamento instantâneo em outros lugares, dos movimentos de eficiência em mercado de capitais. Então, assim, a gente tinha um planejamento bastante grande em relação às coisas que a gente precisava fazer. Obviamente, ao longo do tempo, quando você vai gerando inovação, você vai descobrindo que tem caminhos que não eram exatamente aqueles caminhos que você imaginava em termos de eficiência. Você vai ajustando, mas acho que ter planejamento foi muito importante. Quando eu penso as coisas que a gente planejou e as coisas que a gente conseguiu fazer nesses últimos anos, eu acho que foi chave ter agenda, ter feito a agenda BC-Hash, ter os pilares, ter vamos dizer assim, uma taxonomia, um sistema de entregas onde a gente verificava as coisas todo mês. Isso foi importante. Eu acho que nós não conseguimos fazer muitas coisas, a gente teve muitos entraves, né? A gente teve uma pandemia no meio do caminho, mesmo assim acabou acelerando algumas coisas como o Pix, por exemplo.
a gente teve um problema que eu acho que talvez aí seja o problema que eu tenha tido mais dificuldade de resolver, que era um problema interno da casa, que era um problema de manter os funcionários engajados, de ter, vamos dizer assim, uma forma justa de remuneração, de ter, vamos dizer assim, uma distribuição de trabalho que gerasse otimização. Então, acho que isso foi olhando para trás, isso foi uma coisa que eu deveria ter prestado atenção mais no começo. Eu acho que isso pode ser endereçado agora com a PEC 65, porque ela dá muito mais liberdade administrativa para o Banco Central. O Banco Central tem uma população média de 53 anos de idade. O Banco Central médio no mundo emergente é 33. Então a gente tem... O JP está aqui, ele passa pela mesma agonia. Então a gente divide muito isso. Mas acho que essa parte eu poderia ter olhado isso antes, ter feito, vamos dizer assim, ter feito melhor. Acho que também... a gente, quando planejou todas as entregas, a gente pensou em estar mais avançado nesse momento, e algumas coisas em termos de soluções de tecnologia foram mais difíceis, porque a gente estava na fronteira, e quando você está na fronteira, os imprevistos que acontecem não foram resolvidos por ninguém no passado, então você tem que parar um pouco, redesenhar. Então, acho que faz parte do processo, mas eu diria que o principal foi ter foco e planejamento. E dá 2 dicas para o seu sucessor. Que dica você daria? Você acho que foi o primeiro presidente do Banco Central independente, passou por 2 governos, teve, acho que a beleza da gente também como país passar por transições democráticas e evoluir. A gente teve isso já nos últimos 22 anos do lado político, mas a primeira vez que a gente teve na autoridade monetária essa transição. Que dica você dá para o seu sucessor? Eu acho que uma dica que eu sempre tenho dito é, primeiro, que seja técnico, segundo, que saiba dizer não, e terceiro, que pense que crescimento sustentável precisa ter inclusão e sustentabilidade. Legal. Carlos, eu vou fazer uma aqui, depois você faz. Você já do público. Roberto, como é que você avalia a experiência do quantitative easing global e, em particular, caso japonês? Olha, eu acho que esse é um tema que ainda hoje é difícil de avaliar. Ainda hoje muita gente atribui, vamos dizer assim, a uma dificuldade maior de prever o efeito da política monetária em alguns canais devido ao quantitative easing e depois o quantitative tightening. Muita gente também critica o fato dos balanços de Banco Central terem ficado tão grandes, terem virado uma parte tão grande do mercado. Eu passo, acho que eu que venho de mercado, eu passo por reuniões frequentes com outros bancos centrais, onde as pessoas dizem assim, eu vejo vários problemas, e as pessoas dizem, não tem problema, os mercados estão bem. E eu digo, os mercados estão bem porque nós somos os mercados, E se nós não estivéssemos no mercado? E se os bancos centrais não estivessem nos mercados? Será que eles estariam tão bem? Será que o fato da gente estar no mercado não está inibindo uma formação de preço e está trazendo a mensagem errada para a gente? Então, eu acho que tem uma coisa do QT que é muito importante do QE, que é a participação dos governos e mercados ficou tão grande que eu acho que pode ter tirado um pouco os sinais que são relevantes em termos de preço de mercado e principalmente como guia de política, de policy para os banqueiros centrais. Então, eu acho que é como se você tivesse criado um problema de engrenagem e tivesse demorado a entender que, por você estar participando tanto dos mercados, a engrenagem talvez não estivesse funcionando tão bem como deveria. Boa. Legal. Roberto, você já mencionou aqui, falou um pouquinho sobre, ou falou bastante sobre essa pauta toda da digital, novas tecnologias. Olhando para frente, a gente teve aí, estamos com os alicerces do DREX, Open Finance, JP tem uma agenda aí de Open Capital Markets também, tenho certeza que ele vai abordar um pouquinho falando sobre isso. Temos novas tecnologias de GenAI surgindo. Como é que você enxerga mercado de capitais, mercado financeiro? Se você pudesse falar, daqui a 5 anos, esse mercado vai estar com a seguinte cara daqui para frente, dado tudo isso que a gente tem comentado, novas tecnologias, tudo que você já plantou aqui ao longo do seu mandato? Olha, primeiro eu estou trabalhando junto com o JP aí, porque Open Finance e Open Capital Markets, no final, são 2 lados da mesma moeda, então a gente precisa estar junto nisso.
E ao contrário do que eu vejo em alguns outros países onde os reguladores têm muita dificuldade de trabalhar junto, a gente tem trabalhado junto muito bem com as nossas limitações e tem sido espetacular. Então, eu queria agradecer aqui ao JP que está aqui nos assistindo. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é como vai ser a intermediação financeira do futuro. Uma coisa que está parecendo bastante óbvio agora é que ela vai ser mais digitalizada e mais criptografada, ou seja, a gente vai mais para um mundo de tokenização e menos um mundo de contas. Segunda coisa que está parecendo bem óbvia hoje é que você tinha uma batalha inicial financeira pela principalidade do cliente e por produtos, e você vai ter outras batalhas. Você vai ter que batalhar pelo canal, porque a gente vai ter marketplace de finanças. Você vai ter que batalhar pelos dados, porque os dados vão ser mais abertos, mais segmentados. Eu acho que em termos de produto, você vai ter segmentações que você não tem hoje. Eu acho que você vai ter a inteligência artificial crescendo muito no sentido de ajudar as pessoas a otimizar seus fluxos financeiros. Eu acho que o mais importante de tudo, eu acho que a gente vai ter uma integração financeira global maior, que ela já era feita no mundo de capital markets para grandes investidores e grandes empresas, mas não para o pequeno e para o médio. Eu acho que a digitalização e a unificação dos sistemas de pagamento vai juntar não só o que era o topo da pirâmide, mas vai começar a juntar o meio da pirâmide também. Se a gente, por exemplo, pensa que a gente fala hoje qual é a moeda que vai ser a moeda de transação, se vai ser o dólar, se vai ser o renminbi, e aí a gente vê o que está acontecendo, por exemplo, com o Nexus na Ásia, onde você já tem a Índia, Singapura e vários outros países sendo conectados. Se a gente pensar que a gente vai ter um sistema de pagamento instantâneo, que qualquer um vai poder pagar qualquer coisa instantaneamente do celular para qualquer lugar, qual é a importância da moeda? Vai ter conversão instantânea de moeda para moeda com o Liquidity Token Pool, que é o que a gente mostrou aqui. Essa conversa ficou menos relevante de qual é a moeda, né? No final das contas, a gente vai ter uma integração de sistemas digitais. Então, eu acho que a gente viu um avanço muito grande na parte de cima e esse avanço está vindo para baixo. Então, as pessoas vão ficar cada vez mais internacionalizadas em termos de pagamento. E aí é muito importante avançar com a educação financeira, porque os sistemas onde você tem pessoas mais inseridas, vamos dizer assim, no pagamento digital, vai ser os sistemas que vão ganhar mais quando a gente tiver essa unificação global. Aproveitando o que você comentou, Roberto, uma das coisas que você falou no seu discurso também lá atrás foi sobre conversibilidade da moeda, um assunto que a gente falava muito. Quem tem 30 anos de mercado sempre fala, olha, está chegando, e a gente continua falando que está chegando. Você acha que o caminho da conversibilidade vai ser via tecnologia, pagamentos, token? Se você tiver imagina que você, por exemplo, tivesse um Pix global hoje. Faria sentido falar em convertibilidade da moeda? Não, né? Você teria uma liquidação instantânea na taxa do momento. Então, todo o tema de PETAX, isso faria menos sentido. Eu acho que tem um tema importante que é difícil você querer ter uma moeda global e uma moeda não conversível ao mesmo tempo. É um tema que eu sempre escuto, sempre tem debate quando as pessoas falam que a moeda da China está ganhando espaço. E acho que qualquer um aqui que negocia ativos chineses sabe a dificuldade que é negociar um ativo onde a moeda não é conversível. Então, não dá para você querer ter uma moeda global e ter controle controle da moeda ao mesmo tempo. Essas coisas não andam na mesma via. Então, eu vejo que as pessoas os países vão iniciar um movimento que já está se iniciando, que é abrir mão um pouco do controle da moeda para ter uma participação mais global. Eu acho que o processo digital está fazendo isso a se acelerar bastante rápido, né? E eu acho que a gente vai ter sistemas de pagamentos interligados bem mais rápido do que a gente imagina. Eu acho que nos próximos 4, 5 anos já está acontecendo na Ásia. Os Estados Unidos estão um pouco atrás nesse movimento, né, porque não tem um sistema de pagamentos hoje que seja interligável. A gente já resolveu o problema de tecnologia, de ter que ligar sistemas integrados com sistemas DLT. Isso era um grande problema no passado. Então, acho que está avançando bastante rápido. Deixa eu fazer, a gente tem pouco tempo aqui, vou fazer uma das perguntas, Carlos. Aqui tem, pensando em Drex e como equilibrar a liberdade aos agentes de mercado e de outras restrições contra fraudes e assimetrias do mercado, e como é que você recebe a crítica de que o Banco Central
pode ter passado do ponto em relação a regular ou atuar como infraestrutura e quem regula o regulador? Como é que você... Não, eu recebo a última crítica, né, que é uma crítica feita... Essa crítica nasceu com pessoas dizendo você não pode ser regulador e ser iniciador de pagamentos ao mesmo tempo, né, que era um pouco a função que o Drex fazia. E eu acho que as pessoas, quando remetem ao direito, bem rapidamente, que você não tem conflito de interesse em bem público, só em bem privado. Né? O que nós fazemos no Banco Central é fornecer bem públicos. É bem difícil você imaginar um conflito de interesse quando o bem é público. Né? A gente não tem nenhum tipo, vamos dizer assim, de vantagem nisso. Na verdade, a vantagem é fazer com que as pessoas tenham mais acesso de forma mais rápida, mais democrática e mais barata, né, a sistemas de pagamento. Então, essa crítica eu acho que é uma crítica que ela não só não se verificou verdadeira, como o mundo, a gente estava indo nessa direção, agora o mundo inteiro está caminhando nessa direção também. O Pix tem sido um case de sucesso, né, mundial, e vários outros bancos centrais falam, não, como é que a gente faz, inclusive ontem eu estava tendo uma conversa sobre isso, como a gente faz para avançar nesse sentido. Então eu acho que aí não vejo um ponto, vamos dizer assim, relevante. O Pix poderia ter sido desenvolvido de forma privada? Poderia. Poderia funcionar da mesma forma? Poderia. A gente imaginou no momento onde o Pix foi desenhado, que por ele ser uma coisa centralizada e por ele ser um instrumento de diminuir barreiras de entrada, né, para outros, vamos dizer assim, competidores do mundo financeiro, ele precisava ser feito da forma como ele foi feito. Em termos de estar fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né, e vamos dizer assim, e gerar uma competitividade que coloque um risco em sistema, isso é uma pergunta que a gente sempre se faz em qualquer momento. Olha, estamos fazendo negócio de cartões, estamos fazendo Open Finance, a gente está indo rápido demais, está indo devagar demais. Então, isso é uma pergunta que a gente faz a cada momento. Se em algum momento a gente achar que tem muita coisa fazendo, e já teve recentemente, inclusive, a gente fala, não, aqui vamos frear um pouco, aqui vamos acelerar. Agora, é importante entender que quando você tenta gerar, né, inovação e tenta, vamos dizer assim, ser disruptivo, vai ter sempre uma parte, vamos dizer assim, implicada, que acha que aquilo está gerando, vamos dizer assim, está gerando fragilidade. E a gente tem que, né, olhar, analisar todos os casos. Em alguns casos é verdade e a gente tem que frear, em outros casos não é verdade e a gente tem que manter. Mas no final das contas, a gente conseguiu fazer um sistema onde você teve descentralização bancária, onde os bancos estão melhores hoje do que estavam no passado, onde você teve novos entrantes, onde você teve mais segmentação e onde as pessoas começaram a ser bancarizadas e a serem incluídas, vamos dizer assim, nesse mundo de pagamentos, né? Quando a gente olha o Pix, a gente está falando de milhões e milhões de pessoas, milhões de empresas que passaram a ter conta corrente simplesmente por ter acesso a esse serviço. E esse serviço ele vai adicionar novas funcionalidades, né? Está fluindo, né? E vai construir, né, junto com o Open Finance, uma forma da pessoa não só participar do sistema de pagamentos, mas entender que aquilo é uma porta de entrada para o mundo financeiro mais amplo. Legal. Uma última pergunta aqui. Afinal de contas, a gente está num evento aqui de mercado de capitais. Contexto de mercado de capitais olhando para frente, Roberto, assim, opinião. A gente, na verdade, tem passado por alguns desafios, né? Se por um lado a gente tem aí um mercado de crédito privado pujante, aparentemente, e que de fato evoluiu, mas ainda muito centralizado em alguns instrumentos, né? Debêntures de infraestrutura, debêntures incentivadas, ainda com um apelo muito grande, e aí a gente tem essas assimetrias de tratamento tributário que acabam, se por um lado estimulando alguns instrumentos, por outro lado, né, sendo fator decisivo na hora de escolha por parte dos investidores, num ambiente de juros mais alto, que aparentemente você mesmo colocou em alguns países com a perspectiva de talvez persistir por um período um pouquinho mais longo, com isso também gerando uma dificuldade talvez maior de atração de capital estrangeiro, um país necessitando de recursos para investimento em infraestrutura, capital de longo prazo. Como é que você vê essa equação fechando para a gente, de fato, ter um mercado de capitais que a gente fala muito que ainda tem muito para fazer, apesar do que a gente já evoluiu e muito espaço para ser ocupado, né? Algumas percepções suas sobre essa agenda de mercado de capitais aqui. Olha, acho que tem muita coisa acontecendo. Primeiro é reconhecer que quanto menos mão do governo tem, mais se desenvolve o mercado, né? Então, quanto mais privado for o desenvolvimento, e quanto mais o papel do governo for não de entrar no mercado, e sim de fornecer condições
para que o mercado cresça através de regulação eficiente. Quanto mais a gente entender isso, mais o mercado cresce. Agora, é importante entender que quando você tem um mercado mais profundo, você tem um mecanismo de absorção de choque muito mais eficiente. Eu acho que parte do que aconteceu no Brasil e da gente estar conseguindo ao longo do tempo de trabalhar, ainda que os juros sejam altos, mas quando a gente pensa num movimento de longo prazo, a gente tem conseguido trabalhar com juros mais baixos e tem conseguido, vamos dizer assim, gerar alocação de recursos melhores, é um pouco pelo desenvolvimento do mercado financeiro. Então, eu tenho muita crença de que o mercado financeiro precisa se desenvolver, precisa ser mais forte. Ele gera soluções e gera alocação de recursos, e às vezes o governo entra querendo ajudar, e às vezes aquela solução de curto prazo acaba sendo um impedimento de médio e longo prazo em termos de formação competitiva de mercado. Então, eu acho que tem, obviamente, o papel do governo, sempre tem, mas eu acho que a gente tem que ter um papel muito específico de olhar e falar assim, como é que a gente faz medidas para fomentar o mercado, para fazer com que a solução seja privada sempre. Então, acho que o caminho é esse, acho que o Brasil avançou muito nisso. Em termos de mercado emergente de crédito, hoje o Brasil é um dos mais desenvolvidos. A parte de securitização tem para crescer ainda bastante. Eu acho que a gente, com esse veículo de portabilidade e comparabilidade instantânea, que é o que a gente vai ter em algum momento, você vai ter novas securitizações. Pensa que quando uma pessoa puder ter um imóvel dentro de uma plataforma Drex, ele vai fazer o leilão do seu próprio colateral, de forma competitiva, dinâmica, atomizada. Então, assim, eu acho que a gente vai crescer. De novo, a gente tinha uma coisa muito bem feita para o topo da pirâmide, mas acho que esse mercado de capitais está descendo. E a hora que ele desce, ele cresce muito, porque a base é muito mais ampla do que o topo da pirâmide. Então, eu vejo o mercado no Brasil crescendo. Acho que a gente tem vamos dizer assim, uma agenda de inovação na parte financeira, que é uma das mais avançadas do mundo, reconhecidamente. E isso vai ter uma implicação para o mercado de capitais. Quando a gente pensa em Open Finance e Open Capital Markets, a parte de mercado de capitais vai ficar muito mais aberta, aos pequenos investidores, às pequenas empresas. Eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido. A gente, obviamente, sempre tem soluços no meio do caminho, mas a gente precisa caminhar nesse caminho. E aí, só para terminar, eu acho que uma das coisas que a gente começa a ver, depois de várias medidas, é que algumas coisas começam a ter o efeito esperado, ainda que não seja uma coisa tão óbvia no curto prazo. A gente está tendo falta de concentração, a gente está tendo uma diminuição na concentração bancária, a gente está tendo mais eficiência dos bancos. Os spreads estão caindo comparados com as mesmas taxas de juros quando a gente olha ao longo do tempo. A gente começa a ter mais portabilidade, a gente começa a ter mais inclusão financeira. Então, eu acho que as coisas estão caminhando. Hoje, por exemplo, eu recebi agora uma mensagem do Otávio dizendo, não, agora a gente pode até concluir que é uma coisa que a gente sempre levantou no passado, que é quando o crédito direcionado sobe muito, a concentração bancária sobe junto. Ou seja, menos crédito direcionado, mais crédito privado, mais competição e mais segmentação, é o que vai levar o sistema a um crescimento saudável com inclusão. Certamente. Legal. A gente vai trabalhar muito para tornar essa agenda realidade. Roberto, em nome da B3 e da Ambima, a gente queria te agradecer muito pela presença e pelo trabalho, parabenizar pelo trabalho à frente do Banco Central. Muito obrigado. Eu que agradeço a Gilson, agradeço ao Carlos André, a todos da Ambima, e agradeço a todos que estão aqui. Boa sorte aí nos investimentos. Boa, muito bem. Obrigado. Muito obrigada, Gilson, Carlos André, e em especial ao Roberto Campos Neto. Obrigado.